Existe um certo debate sobre a força dos reis da primeira geração de Loki. É um ranking que ainda está em bastante discussão para quem é fã da obra. Mas e se eu contasse para você o rei de Seul, o filho mais velho do Kincaprium, irmão do Jim Young, pode ser o rei mais forte da primeira geração? Talvez com uma certa relutância você poderia até concordar comigo. É discutível, mas mesmo assim você pode até concordar que o rei de Seul seja o mais forte. Mas e se eu fizesse uma afirmação ainda mais ousada do que essa? E se eu dissesse para você que ele pode na verdade ser o personagem mais forte e o mais temido da obra inteira? Ah, mas ele pode ser até mesmo mais forte que o Lee Jin-hoon, mais forte que o Choi Dong-sung, mais forte do que o segundo corpo do Park Hyun-suk no modo Ui? Exatamente, cara. Se liga que eu vou mostrar pra vocês como essa teoria funciona. Mas para facilitar o entendimento de todo mundo aqui, vamos voltar lá no capítulo 395 de Loki. Nesse capítulo acontece uma conversa entre a mãe do Jim Young e o próprio Jim Young. Eles dois conversam sobre o pai dele ter tido algum filho além dele. E aí a mãe dele responde que sim, o Kincaprium teve um filho além do próprio Jim Young. E é a partir desse capítulo que a gente é introduzido ao segundo filho do Kincaprium, o rei de Seul, que é um dos personagens mais hypados dos últimos capítulos. Até então, a gente não sabia nada sobre ele, do que ele era capaz, do seu estilo de luta, nem nada do tipo. Isso até acontecer uma das lutas mais marcantes da obra que revelou isso pra gente. No capítulo 468, acontece uma das minhas lutas preferidas de Loquismo inteiro. Park Hyun-suk original contra o seu corpo perfeito. Mas o que essa luta entre eles dois tem a ver com o rei de Seul? Calma que eu vou explicar. Acontece que no meio da luta entre o Park Hyun-suk original e o seu corpo perfeito, a luta estava mais ou menos equilibrada, até um certo ponto. E o ponto que a luta começou a desequilibrar pro lado do Park Hyun-suk original foi quando o corpo perfeito começou a usar a cópia de um personagem completamente misterioso. Pelo menos não tão misterioso assim, porque pela silhueta ali que não esconde segredo de ninguém, claramente é o rei de Seul, o irmão do Jim Young. O padrão de roupa que ele usa é um casaco todo de couro preto e um cabelo todo penteado para trás. E ali claramente deu para ver pela silhueta que é parecido com isso, então a gente só pode deduzir que seja ele. Então vamos partir desse pressuposto. O segundo corpo copiou o rei de Seul, o filho do Kincaprium. Isso aqui é uma questão de raciocínio lógico. Se o segundo corpo do PHS tem a cópia do segundo filho do Kincaprium, isso significa que em algum momento da história o corpo perfeito e o rei de Seul se enfrentaram. Eles lutaram em algum momento. E claramente esse momento foi antes do PHS original receber o corpo perfeito para poder usar. Mas aí você pode pensar o seguinte: e como isso justificaria a força do rei de Seul? Pela palavra do próprio Onsuke, que estava assistindo a luta do PHS com o corpo perfeito dele, ele descreveu aquele estilo de luta que o segundo corpo estava demonstrando, a cópia do rei de Seul, como um estilo totalmente brutal. Não é como se fosse uma arte marcial específica, é como se fosse simplesmente brutalidade mesmo, pancadaria com força mesmo. Claramente, o estilo de luta do rei de Seul não é uma arte marcial específica, mas sim algo parecido com pura força bruta. Pelo menos é o que deu a entender. É como se ele não usasse uma arte marcial, fosse pura ignorância mesmo. Foi justamente graças à cópia do rei de Seul que o segundo corpo conseguiu destroçar o PHS original. Porém, a parte mais importante vem agora. E logo depois que a luta deles terminou, o PHS ele teve um encontro com a consciência original do seu corpo perfeito, que parece que estava suprimida ali. E dentro desse limbo entre uma consciência e outra, a consciência original do corpo avisa para o PHS que existe um monstro, uma pessoa tão poderosa, mas tão poderosa, que todos ali teriam que se unir para poder enfrentar juntos alguém mais forte do que todos ali. E aí fica a pergunta na nossa cabeça: de quem o corpo perfeito estava falando? Esse tal monstro, essa pessoa tão forte assim que todos teriam que se unir contra ele, é alguém tão poderoso que estaria até mesmo a um nível acima do próprio Choi Dong-sung, que é um dos mais fortes de todos, quem sabe acima do Lee Jin-hoon, acima de todo mundo. Porque pensa comigo, se o corpo perfeito, que é um dos caras mais poderosos do verso inteiro, disse isso pro protagonista, imagina o nível que esse cara não deve ser, cara. Tipo, tem que ser algo muito poderoso. E é aqui que entra a teoria. Eu acho essa pessoa tão monstruosa que o corpo perfeito estava se referindo era ninguém mais, ninguém menos do que o irmão do Jim Young, o rei de Seul, cara. Se você for observar todos os indícios que a obra deu até agora, tudo indica que ele é um dos caras mais fortes do verso, na qual todo mundo teria que se unir. Tudo indica que tá falando dele. Primeira coisa, por que o corpo perfeito teria a cópia
cópia do irmão do Jim Young. Para um copiador ter a cópia de alguém, ele precisa enfrentar essa pessoa. Ou seja, isso nos leva a crer que o corpo perfeito em algum momento lutou contra o irmão do Jim Young. Ele lutou contra o rei de Seul. De quem mais ele poderia estar falando se não fosse o rei de Seul? É claro que o contexto da luta entre eles que aconteceu no passado, por que eles se enfrentaram, isso aí é uma coisa que a gente ainda vai demorar para descobrir. Mas tudo indica que eles já se enfrentaram e que sim, o corpo perfeito estava se referindo ao irmão do Jim Young quando ele diz um monstro que todos teriam que se unir para enfrentar. Mas aí você deve estar pensando, e como o irmão do Jim Young é tão poderoso, sendo que ele, pelos próprios indícios que a gente tem na obra até agora, ele não usa nenhum tipo de arte marcial que a gente conheça. Ele simplesmente luta na força bruta, no desempenho físico total. Como um cara desse pode ser tão forte? E a gente já tem um indício de como a força bruta dele pode ser tão grande assim, galera. Através dos limitadores. Os limitadores é o novo conceito agora que tem, pode justificar sim a força física enorme que ele tem. Talvez o que torne o rei de Seul alguém tão poderoso assim, mais poderoso do que todos do verso até agora, é o fato dele ter todos os limitadores quebrados. Já pensaram nisso? Se a gente levar em consideração toda essa linha de raciocínio que eu apresentei aqui, a gente pode considerar o seguinte: o irmão do Jim Young é tão poderoso a ponto de botar medo no segundo corpo do Park Hyun-suk, galera. O corpo perfeito. Isso não é pouca coisa não, é muita coisa. Vocês acham que essa minha teoria aqui tá certa? De quem vocês acham que o segundo corpo estava se referindo no final daquela luta entre ele e o PHS original? O único personagem que eu consigo pensar que teria capacidade suficiente e hype suficiente para poder ocupar essa vaga de monstro seria o irmão do Jim Young. Mas é claro que tudo isso aqui que eu tô falando é só uma teoria, posso estar completamente errado, mas eu precisava falar disso pra alguém, porque eu tava até sem dormir pensando nisso, cara. E se eu tiver certo, eu quero os créditos, viu? Vocês vão lembrar que eu falei disso aqui primeiro que todo mundo, eu quero os créditos. Bem, clã, mas é isso, é um videozinho rápido que eu queria compartilhar com vocês essa teoria aqui mesmo. Comentei o que vocês acham e deixa a teoria de vocês, e se eu tiver errado, vocês comentem aí também, ó, Kimera, eu acho que você tá errado, eu acho que não é bem assim. Fala aí que eu quero muito ver o comentário de vocês também, tá? É isso e tchau!